Sangrar sem guerrear. Resgate seu feminino. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, sou gente. Sou gente que treina a gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos é um anagrama, um conjunto de ações que a constância feita no dia a dia nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos desafiadores de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra O, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para ter, conquistar, construir uma vida leve. O do que? O de ócio, descompressão saudável, diversão, hobby, prazer. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais sobre sentir o prazer da satisfação das necessidades fisiológicas. Quando você se alimenta com presença, você sente prazer. Quando você toma banho, quando você bebe água e também quando você faz xixi e cocô. Quando você faz com presença, você percebe o seu ser sentindo prazer. E assim nós treinamos esse músculo, entre aspas, no cérebro, na nossa psique, do prazer. E nós vamos deixando o mais forte, buscando e tendo um prazer nas pequenas e nas grandes coisas. Tudo é construído. E quando nós estamos em ações viciosas, nós estamos no ciclo vicioso. E quando nós estamos caminhando para ações virtuosas, nós passamos pelo limbo de dopamina. Existe uma região que estava tudo descompensado. Além de dopamina, existem outros hormônios e neurotransmissores que estão descompensados. E até você sentir essa nova homeostase, quando quebra a homeostase viciosa e constrói uma homeostase virtuosa, existe um limbo que se atravessa e ele é normal. Esse é o desconforto que eu tanto falo. E outra pedra fundamental é sair do sempre fazer porque precisa ser feito e essa coisa dura, pesada. Vamos buscar encontrar leveza no processo, o prazer no processo. E tempo, Fênix, para nós, para o básicos, para nos cuidar, para o ócio, a gente não encontra. Nós criamos esse tempo, nós separamos o tempo. E o não atendimento dessa área do ócio desencadeia necessariamente descompressão viciosa. Ponto. Essa é a área que nós mais negligenciamos. Eu coloco um nós bem grande porque eu sempre falo como eu olho para essa área com carinho, como eu preciso ter bastante atenção, porque é muito comum eu ainda cair e negligenciar esse espaço. Eu tenho que cuidar com muita atenção. E no áudio anterior nós vimos quando o perfeito, ele mata o melhor possível e ele esconde o bom. E também vimos que leveza e coerência são valores inegociáveis para mim. E um dos exercícios eu perguntei quais são seus valores inegociáveis. Quais são seus valores inegociáveis? E hoje nós vamos começar a tratar de um assunto que para mim ele é outro assunto fundamental, outro assunto divisor de águas. Quando eu sempre falo de engrenagens da vida, eu tenho na minha cabeça literalmente engrenagens, por isso que lá nos treinos eu ponho o desenhozinho de uma engrenagem. E existem engrenagens que são maiores e engrenagens que são menores. Eu não invalido e não tiro a importância das engrenagens pequenas porque elas são, entre aspas, mais fáceis de ir se ajustando e se cuidando, mas as engrenagens grandes, elas fazem grande diferença. E não são tantas assim. Mas essa daqui que nós vamos começar é uma engrenagem grande. Vou repetir o que eu falei no começo. Sangrar sem guerrear. Resgate seu feminino. Vamos começar a falar do feminino saudável. E eu prefiro chamar de resgate do feminino, mas também é muito conhecido como sagrado feminino. E por que eu prefiro resgate do que sagrado feminino? Porque quando eu comecei a estudar
sobre tudo isso, sobre menstruação, sobre ciclicidade hormonal. Ou eu ia num campo muito acadêmico, muito médico, e ele é seco e ele é frio, e ele tem a sua importância, eu jamais tiro o valor dele. Ou então eu tinha muito conteúdo que caía pro esoterismo, misturava com misticismo, misturava com algumas religiões, e isso também me incomodava. Então eu fui precisando fazer uma curadoria de todo esse processo, de como que eu caminho nesses dois mundos, mas buscando algo mais, no máximo algo mais ecumênico, algo mais palatável, sem o misticismo, sem o esoterismo, mas com todo respeito a essa importância. Por isso eu prefiro chamar de resgate do feminino. E esse poder do feminino nada mais é do que a força interna de cada mulher, a autoconfiança, a segurança, e isso a capacita, nos capacita a encarar o mundo ao nosso redor de forma positiva, de forma centrada. Lembra? Tudo aqui conversa, quando eu falo eu no centro da minha vida, lá em Bons Relacionamentos, tem a ver com isso. Eu, mulher, no centro da minha vida. E eu esqueci de falar no começo, né? Existem alguns poucos homens que nos acompanham, mas esse conteúdo agora eu vou falar mais voltado para a mulher, porque primeiro é meu público-alvo, mas eu sei por experiência própria de outras clientes como essas clientes trazem os maridos também para ouvir esse conteúdo. Só que quando eu estiver falando com homens deste mesmo assunto, eu vou falar de forma diferente. Mas, homens, se você estiver aqui ouvindo, é um grande prazer estar aqui, mas a minha linguagem ela está e vai continuar, neste caso, mais feminina, ok? Alinhamentos com homens feitos. O poder feminino, recapitulando, é essa força interna de cada mulher, que gera autoconfiança, segurança e nos capacita a encarar o mundo ao nosso redor de forma positiva, centrada. Ué, falando assim parece bem simples, né? Mas não é. Infelizmente não é. Basta nós darmos uma olhada rápida ao nosso redor. Nós veremos o quanto existem mulheres deprimidas, fragilizadas, despolarizadas, exaustas, não aprenderam a apreciar o ser mulher. Muito pelo contrário, menosprezam o que é ser mulher, o que é do feminino, e eu me encaixei nisso por muito tempo. E isso me trouxe diversos problemas menstruais, problemas em relação à minha maternidade, problemas em relação ao ao ser mulher como um todo. E nós vamos começar a conversar desse assunto que é tão amplo, tão tão ainda cheio de questões, mas passo a passo, dia a dia, eu vou passando para vocês todo o meu processo, todo o conhecimento e como que isso tudo tem a ver com o básicos. Porque o desenrolar natural da nossa sociedade, observando, nós percebemos como é comum essa despolarização das mulheres, essa desconexão com o feminino. As mulheres se tornaram extremamente competitivas, rivais uma das outras e muitas vezes se sentem sugadas por um mundo onde a sensibilidade, a delicadeza se tornou sinônimo de fraqueza. A beleza foi e ainda é completamente deturpada, principalmente pelas indústrias, pelas redes sociais. A menstruação e a maternidade viraram fardos e a sensualidade confundida profundamente com a sexualidade. Essa sexualidade feminina também está profundamente banalizada, o corpo feminino banalizado, valores confusos, e isso não afeta somente as mulheres, afeta também aos homens, pois tudo isso é equilíbrio. Os homens também têm um um feminino dentro deles, assim como nós temos um masculino em nós, e tudo isso está muito bagunçado. E nós vamos passo a passo, dia a dia, começar a conversar sobre isso. Lembra que esses dias para trás, salvo engano foi ontem mesmo, eu falei sobre a pornografia? Pois é, tá tudo aqui nesse mesmo balaio. Mas existe um caminho saudável, dia a dia e
prático e o básicos tem profunda relação com isso. Nós vamos resgatar também o sentimento de irmandade, porque é possível apoiarmos umas às outras, construirmos espaços realmente seguros, desenvolvermos nossa confiança, habilidades, respeitando o espaço uma da outra. Porque eu acredito profundamente, eu já repeti isso para algumas pessoas, que mulheres aprendem a ser mulheres com outras mulheres. Ponto. Se as mulheres que você aprendeu a ser mulher são mulheres saudáveis, você é uma mulher mais saudável. Se as mulheres que você aprendeu a ser mulher não estavam com o feminino, não estavam tão saudáveis assim, você tem profundas feridas no seu feminino. E muito mais importante do que cerimônias, existem rituais. Lembra que eu falei lá do sagrado feminino? Eles existem, mas muito além disso, dessas cerimônias, dos rituais, ou até mesmo de filantropia e outras atividades que nós executamos, é o nosso desenvolvimento como pessoas. É sobre honrar o poder interior, saber que da beleza e da sensibilidade pode vir muito poder. É um poder feminino. A busca do resgate do feminino de forma alguma prega ataque ao masculino e aos homens. Muito pelo contrário. O sagrado masculino também precisa ser honrado, precisa ser cuidado, precisa ser curado. Eles são a outra ponta da nossa balança. Mas agora nós precisamos nos concentrar em nós, em fazer a nossa parte. Nada de sair falando para os seus homens, para os seus maridos, vai lá cuidar do seu sagrado masculino. Não é sobre isso agora. Nós vamos cuidar do nosso. Tá bom, tá. E como é que a gente faz isso? Como é que resgata? Como praticar essa busca na prática na nossa vida? Bom, começa por observar, passar mais tempo com as suas mães, avós, tias. Se reconecte de forma adulta e madura à sua ancestralidade feminina. As suas raízes estão lá. Outra, se reúna mais com mulheres, comece a procurar mulheres, encontre-se mais, passe mais tempo juntas, conversem umas com as outras, promovam um encontro, façam coisas que agradem, dancem, pintem, desenhem, façam piqueniques, conversem sobre a vida, sobre os sentimentos, se abram, treine a vulnerabilidade. Treinem, busquem amigas verdadeiras, ouça umas às outras, se ajudem, se apoiem, mas comece de você com você mesma. Faça tudo isso de você com você mesma. Qual atividade de hobby ligada ao feminino você faz? Porque aqui nós estamos falando de ócio. E isso está profundamente ligado ao feminino. O feminino ele é mais pausado, ele é mais introspectivo. Nós vamos depois falando mais sobre como é que são as energias masculinas e femininas, mas esse ócio, esse belo, o pintar, o dançar está profundamente relacionado ao feminino. Qual atividade você faz? Se não, explore. Comece, melhore. A minha sugestão que eu coloquei para vocês é o caminho que eu fui encontrando. Quando eu era criança, esse é um ótimo caminho. Quando você era criança, que você era toda menininha, que você se imaginava menininha, o que você gostava de fazer? Se reconecte a isso. Então, essa foi uma resposta que eu me vi e eu gostava de desenhar. Eu gostava muito de colorir. E eu fui resgatando, treinando isso em mim. E isso também tem a ver com o Commonplace Book. Lembra que eu falei, façam uma capa? E coloquei as asas lá, pintem. Dei uma sugestão. Explore imagens que você goste de pintar, que você queira colorir. Imprima. Ou então, coloque uma folha em cima da tela do celular e copia uma imagem. Fiz bastante isso também. Vá explorando, vá experimentando, procure, pesquise imagem. Dê um tempo, sabe, o ócio, separe o seu tempo de ócio para fazer essa pesquisa, para fazer essa busca, ou coloque uma música para dançar. Só presta atenção na letra da música, ok? Comece de onde e como você está e com o que você já tem. Não pense, se eu tivesse uma impressora ou se eu tivesse um estojo de 36 cores de lápis colorido. Não é sobre isso. Comece aonde você está e com o que você já tem.
Esse é o treino. Encontre um ócio ligado ao resgate do feminino saudável. E o outro treino é mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 na área de ócio e descompressão saudável. Como está a atração da roda traseira? Como foi o ócio para você essa semana? Você conseguiu separar esses momentos? Ele está em equilíbrio com as outras áreas? E a roda dianteira? O que você está fazendo e vai fazer na próxima semana? Como está? Está realmente alinhado na direção da sua versão mais leve? E aí, quem é que quer esse resgate profundo e verdadeiro, essa conexão com o feminino? Quem quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira, expira e vem, só vem. Um grande beijo e até a próxima.